E por não ter uma resposta tão instantânea quanto nas redes sociais, eu acabo achando que o blog gera menos resultados que redes sociais. Mas, segundo o nosso mapa, o blog precisa ser utilizado. E aqui que entra a revelação. É nisso que o blog ajuda na carreira dos palestrantes. Presta atenção e anota, palestrante, porque isso é muito importante. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Mente do Cliente de Palestras. Aqui, nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte desse grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Eu sou a Natália, cofundadora da Motivação Palestras. E eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. E hoje o tema, depois de tanto tempo que a gente acabou tirando umas férias do podcast, agora a gente voltou com o pé na porta e hoje o tema, para muitos palestrantes, vai ser essencial. Como utilizar o blog para vender palestras. Já pensou, Lucas? Você ser um palestrante e atingir um monte de cliente através de um simples blog? Isso daí é sensacional, hein? Ainda mais com palestrante que gosta de escrever, hein? Pois é. Agora, para a gente poder começar de uma forma espetacular, trazendo uma porrada de informação, eu quero que você fale para a gente aí. A gente tem um grande paralelo. Hoje eu fiquei preparando o podcast agora à noite e aí veio uma dúvida que talvez seja a dúvida de muitos palestrantes. A gente está na era do audiovisual. E aí depois você vem falar de blog. Pô, mas será que o blog não caiu? Como é que está o blog agora? Como é que o palestrante pode utilizar o blog, sendo que o vídeo, o audiovisual é mais atrativo? Fala pra gente aí quais são essas possibilidades de o blog ainda estar em alta. Vamos lá. Primeira coisa que você vai falar sobre isso, mas já adiantando para a galera. Blog é um dos seus 6 pontos de contato com o cliente. Então, se ele está entre os 6 pontos de contato com o cliente, é necessário utilizar ele para ter mais um ponto de contato, mais um ponto de aproximação com o contratante de palestras. Eu acredito sim que o blog ainda está em alta, mas é preciso pensar estrategicamente, DJ, porque não é só sobre escrever blogs para vender palestras. O blog ele também se encaixa em outras estratégias que não são tão óbvias dentro da carreira de um palestrante. É muito importante que ele utilize para conseguir aumentar os resultados que ele tem na carreira dele como palestrante. Isso ajuda até em algumas outras ferramentas, né? Não só no blog. O blog pode ser atrelado às outras ferramentas, né, Lucas? O blog ajuda numa coisa super fundamental que o Lucas vai falar, o que é que eu nem sabia, mas que ajuda pra caramba ao palestrante não gastar mais dinheiro e sim ajudar de uma forma gratuita, né? Exatamente. E por isso que eu acabei de falar. O blog é uma peça estratégica, uma peça que age em momentos estratégicos ali da carreira do palestrante, e eu não sei se eu vou dar spoiler se eu falar sobre isso agora. Não sei se você quer mandar uma pergunta aí para contextualizar, meter uma introdução antes, DJ. Não, ainda não. Calma aí que tem toda uma preparação física aqui para poder chegar nos 100 metros rasos. Então, bora. Quem acompanha o podcast aqui sempre, que a gente tem palestrantes que são fiéis ao podcast, sempre estão participando e interagindo, enfim. A gente já chegou a falar sobre esses pontos de contato detalhadamente sobre cada um e como agir dentro desses pontos de contato. E aí é que vem a coisa mais interessante. Eu queria que você agora, de uma forma geral, você trouxesse para a gente essa lembrança desses 6 pontos de contato, mas com um exemplo interessante. A gente tinha falado que, por exemplo, vamos supor que você é um chefe de cozinha e você está ensinando a fazer bolo. E aí todo mundo sabe que a coisa mais prática e fácil é você assistir lá no YouTube um vídeo onde você ensina todos os ingredientes, como colocar, como mexer, como colocar no forno, quanto tempo, e a pessoa vai acompanhando e fazendo junto. De que maneira eu posso trazer esse assunto para dentro de um blog? Porque a gente lembra que a gente falou uma vez sobre conteúdo. Então, às vezes, você tendo vários pontos de contato, fica fácil você distribuir o mesmo conteúdo dentro de várias redes sociais diferentes.
O que você faz em vídeo para o YouTube, você pode converter em texto para um e-mail marketing ou para o blog. E aí, de que forma que a gente pode fazer isso e fique prático o palestrante entender como ele pode estar executando essa linha de raciocínio estratégica de conteúdo, o mesmo conteúdo para vários tipos de contato com o cliente. Beleza, então, vamos lá. O palestrante, ele tem 6 pontos de contato em que ele se relaciona com o contratante de palestras. Vamos repetir quais são os 6 pontos de contato que a gente já abordou aqui outras vezes no nosso podcast. Primeiro, e-mail. Segundo, site, Media Kit, blog, redes sociais, palestras. Esses 6 pontos de contato, eles são divididos em 2 grupos. O grupo em que você vende e o grupo em que você se comunica, gera conteúdo. Ou seja, 3 pontos de contato servem para gerar conteúdo e 3 pontos de contato servem para vender palestras. Os pontos de contato que são direcionados para vender são e-mail, o seu site e o seu Media Kit. Os pontos de contato que servem para gerar conteúdo são suas redes sociais, suas palestras e o seu blog. Dentro dessa ideia, a gente já tem um direcionamento, um super direcionamento do para que serve o blog. Então, você está falando aí sobre fazer uma receita de bolo para ajudar os palestrantes a utilizar o blog. O primeiro passo da receita é esse. Para que você vai utilizar o seu blog? Não é para vender, é para gerar conteúdo. Então, o blog ele é utilizado para gerar conteúdo. Você pode, inclusive, aproveitar, como o DJ estava falando aí, conteúdo de outros pontos de contato para serem utilizados no blog. Por exemplo, conteúdo dos vídeos. Você transcreve o seu vídeo para texto e utiliza esse texto dentro de um texto de blog. Conteúdo do e-mail marketing. Você utiliza esse conteúdo e modela ele para que ele fale na linguagem do blog. Que às vezes no e-mail marketing você está falando direcionadamente ou está utilizando aquilo num conteúdo de vendas, você converte ele para um conteúdo de blog, um conteúdo de transformação, né? Eu sempre digo que os pontos de contato de conteúdo, eles são pontos de contato que precisam gerar transformação nas pessoas. Não é de vendas, não é simplesmente informativo, é conteúdo de valor. E o que é conteúdo de valor? É conteúdo que gera transformação. É só a pessoa pensar, todo o conteúdo de alguém que você gostou e começou a seguir aquela pessoa, você seguiu ela porque o conteúdo foi forte o suficiente, que gerou uma transformação forte o suficiente a ponto de você falar, quero seguir esse cara e quero ouvir outras coisas que ele fala. Então, o conteúdo do seu blog tem que ter esse poder. Tem que ter o poder da pessoa ler o que você escreveu e falar, eu vou seguir esse cara porque eu quero ler outros textos dele, de tão bom que foi esse daqui que eu li. Ô Lucas, dá um exemplo de conteúdo transformador, porque eu acho que isso é tão abrangente que eu acho que pode, com exemplo, deixar mais claro de o que é um conteúdo transformador. Você tem um exemplo para dar para gente? O conteúdo transformador é um conteúdo que te ajuda a chegar a algum destino. Então, por exemplo, de novo trazendo o exemplo que o DJ colocou, o exemplo do bolo. Eu quero fazer um bolo, mas eu não sei como fazer um bolo. Eu entro no YouTube e vejo um vídeo de alguém me ensinando passo a passo de como fazer o bolo. Aquela pessoa está me ajudando a chegar ao destino de ter um bolo feito pronto e gostoso, mesmo sem eu saber fazer um bolo. Ou seja, aquele vídeo gerou uma transformação. A transformação de eu conseguir fazer algo que antes eu não conseguia fazer, que eu não sabia nem como começar, qual o primeiro passo. A mesma coisa, por mais simples que pareça, se aplica a qualquer outro segmento, a qualquer outro tema. Quando eu crio um conteúdo que ajuda alguém a chegar a um ponto em que ela não sabe nem qual o primeiro passo para ela chegar aqui nesse destino, é um conteúdo de transformação. E é por isso que o meu conteúdo não importa o quão bom eu for, não vai agradar todas as pessoas. Porque nem todo mundo quer alcançar esse destino que eu estou mostrando que é possível alcançar. Então, algumas pessoas vão se desconectar de mim, outras pessoas vão se conectar pelo simples fato de que eu te ajudo a chegar nesse ponto. E só quem quer chegar nesse ponto vai se identificar comigo. Só que eu preciso garantir que eu estou ajudando, pegando na mão das pessoas e ajudando elas a chegar lá. Porque não adianta simplesmente eu ficar falando sobre esse destino, não adianta simplesmente eu ficar floreando ou enrolando. É aquele famoso conteúdo do Jornal Hoje que a gente ouviu numa palestra e a gente sempre repete, né? Não adianta você ficar falando para a pessoa, olha, hoje a temperatura vai ser de 5 graus e tem probabilidade de chover, então leve seu casaco.
porque pode chover. Já está na cara que pode chover. Então, essa informação não serviu de nada. Você precisa gerar conteúdo para as pessoas que não seja óbvio, não seja básico, sabe? Não seja simplesmente informativo quanto esse conteúdo aí do Jornal Hoje. Precisa ser um conteúdo que realmente gere transformação. Quando você fala de transformação, parece que é só motivação. É bem legal quando você falou que não é só sobre motivação, não é sobre, por exemplo, você está passando por uma dificuldade, a pessoa te transformou, e sim sobre alguma coisa que você não sabia e a pessoa te ensinou algo. Então, isso não importa o tema. Exatamente. Muito bem observado, porque não tem nada a ver com motivação. Pode ser sobre motivação, mas não é exclusivamente sobre motivação. É simplesmente sobre você ajudar uma pessoa a chegar do ponto A ao ponto B. É o que os coaches falam, né? As famosas frases do coach. Vou te levar do ponto A ao ponto B. E é basicamente isso. A transformação é você ajudar a pessoa a sair de um degrau e subir para outro, por mais pequeno que ele seja. Não precisa ser, com esse conteúdo vou te ajudar a ganhar 2 milhões de reais amanhã. Não, pode ser um simples passo. Vou te ajudar a entender como organizar suas finanças para que um dia você tenha 2 milhões, entendeu? Então é uma pequena transformação que você gerou, mas não deixa de ser uma transformação. Essa questão do blog como um instrumento de ponto de contato, ele traz uma abrangência muito maior do que o e-mail marketing poderia trazer. Isso na questão de conteúdo, né? Porque, como você acabou de falar aí, a criação de conteúdo é muito mais extensa no blog, porque você pode falar de diversos tipos de coisas e temas dentro do tema que você normalmente trabalha. Então, se o cara trabalha aí com coach, autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, essas coisas assim, então ele tem uma gama muito maior de títulos para trabalhar dentro do blog. E aí, a gente voltando para o bolo, e eu quero agora que você traga esse assunto estrategicamente montado, é como se você fosse dar um mapa. A gente vai deixar aqui para o palestrante que assistir esse podcast hoje, um mapa de como ele pode trabalhar dentro do blog para fortalecer os outros pontos de contato com o cliente dele. Então, por exemplo, se eu estou no YouTube fazendo uma receita de bolo, o que eu poderia colocar lá no meu blog que vai atrair o pessoal para a receita do meu bolo lá no YouTube? Seja quais são os benefícios que determinado bolo causa à saúde, por que usar castanha do Pará na receita de bolo melhora não sei o que no organismo. Então, assuntos muito mais aquela questão do over delivery, né? Então, você tem o vídeo lá e, de repente, você tem destrinchado uma série de notícias, uma série de conteúdos dentro do blog enriquecedor que só vão fazer bem ao conteúdo que está lá no YouTube. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, estrategicamente de novo, já que esse é o nosso objetivo, né? Trazer estratégias para que sejam fortalecidos esses conteúdos dentro desses pontos de contrato através do blog. Tá bom, então vamos lá. Ó. O blog, ele tem como objetivo comunicar. Então, não é a intenção do blog levar as pessoas para outras redes sociais. A intenção do blog é gerar transformação ali por meio do conteúdo do blog. Assim como, por exemplo, a intenção do YouTube deve ser gerar vídeos que gerem transformações ali dentro do YouTube. Por que as pessoas acabam, consequentemente, curtindo o seu Instagram, curtindo o seu YouTube, sei lá, vendo o seu blog, curtindo o seu LinkedIn? Porque as pessoas gostaram tanto daquele texto ali, naquele lugar, que elas querem mais daquilo. E como não tem mais, às vezes, naquele lugar, que ela já leu aquele texto ali que você postou, ela vai buscar no seu Instagram, no seu YouTube, por exemplo, entendeu? Então, não necessariamente com o meu blog eu quero levar as pessoas para as minhas redes sociais, mas isso acaba acontecendo por consequência quando o seu conteúdo gera transformação. Caraca, isso, você tocou no ponto certinho, que inclusive eu acabei de dizer que é essa questão de fortalecimento de informação, enriquecimento, né? E aí o palestrante ele tem que ter essa ciência de que se ele faz um conteúdo muito bom, e aquelas pessoas ficam alucinadas por aquele conteúdo, tem uma hora que ela tem tanta sede que ela começa a buscar outros recursos para tentar suprir mais conteúdos de determinado palestrante. Hoje, pela sua experiência, você, a Natália aí que está aí dia a dia com os palestrantes eles usam o blog bastante vezes, tem um contato mais direto com o blog, ou você acha que os palestrantes simplesmente
deixam de lado porque acham que outros pontos de contato são mais importantes. Peraí que a Natália quer acrescentar uma coisa. Porque eu acho que o que eu vou falar vai complementar o que você vai falar. Eu tô procurando alguns temas de palestras para entender o que as empresas estavam procurando. E aí eu coloquei assim no Google, palestra motivacional, palestra de vendas, palestras etc, etc. E eu via que faltava informação sobre isso, sabe? Eu não conseguia ver muitos palestrantes falando sobre, sabe? Não tinha blog de palestrante falando. Eu via mais blog de agência, blog de empresa mesmo. Eu vi um ou outro usando esse blog e até queria ver com o Lucas se ele sente essa mesma informação. Se isso virou um mito, por que a pessoa não usa essa estratégia? Será que hoje em dia, por a gente ter tantas redes sociais, a gente acaba focando em uma só, por exemplo? Por que usar o blog e não usar, né? Eu acho que tem que usar todas as redes sociais. Mas e por que focar mais no YouTube? Qual a diferença, sabe? Então eu sinto que hoje, pelo que eu pesquisei, eu não vejo tantos blogs de palestrante. Eu acho que antigamente era usado mais. Vamos lá. Pelo que eu vejo, eu não vou falar que isso é a verdade universal, porque eu não sei, não. Nunca fiz uma pesquisa, nenhum estudo sobre isso. Mas pelo que eu vejo, eu não consigo enxergar os palestrantes utilizando o blog de uma forma complementar às redes sociais. Eu vejo os palestrantes utilizando um blog e colocando um artigo informativo que está relacionado ao tema da palestra dele. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um papo de tecnologia. E aí o palestrante fala a chegada do 5G e os impactos que ele vai gerar na nossa vida, entendeu? Então, esse assunto dentro do blog, eu considero um assunto informativo. Por mais que o palestrante coloque ali a opinião dele em relação àquilo, isso não é algo que gera uma transformação, sabe? Uma reportagem, praticamente. É algo que eu poderia ver na Globo ou no UOL, sabe? Então, quando o palestrante ele utiliza o blog, uma ferramenta complementar às redes sociais, ele vai ter uma comunicação, ou pelo menos deveria ter uma comunicação no blog, parecida com o estilo de comunicação que ele tem nas redes sociais. Pode ver que quando você entra em um vídeo de palestrante, é mais fácil você pegar um palestrante dando dicas. Só que no blog é mais difícil ver um palestrante dando dicas. No blog é mais fácil ver ele falando conteúdo informativo, como eu acabei de falar. Entendeu? E aí, Lucas, você acabou de tocar num ponto de novo, que você acabou de falar. Todos esses conteúdos do blog, eles precisam gerar transformação. Você já repetiu isso umas 3 vezes e o palestrante que captou isso, ele vai conseguir desenvolver conteúdos interessantes. Depois você volta sua linha de raciocínio de novo, tá? Só para complementar isso aí que você está falando. Sabe quando você está navegando pela internet e de repente você vê aquelas fotos pequenas e embaixo uma head escrito assim: olha, essa receita de ovo pode fazer você perder 7 quilos em uma semana. Não é informativo, você entendeu? Tá trazendo você para uma curiosidade que talvez possa gerar uma transformação na sua vida. E aí, por despertar essa curiosidade, você abre lá só para saber como é que o ovo age ou como é que você pode fazer uma receita de ovo que vai te ajudar a perder peso. E aí vai aquele conteúdo, te explica, te ensina como é que faz. Se perde ou não, eu não sei, mas eu sei que chama atenção. Exatamente isso que você está tentando falar pra gente? É exatamente isso. Porque, por exemplo, essa notícia e outra coisa, por mais que muitas vezes os palestrantes coloquem conteúdo informativo no blog, e o informativo ele não gera tanta curiosidade e nem tanta transformação quanto conteúdo direcionado para gerar transformação, é possível converter o conteúdo informativo para algo que gere uma transformação. Então, por exemplo, esse artigo que você acabou de falar aí, o ovo pode te ajudar a perder 7 quilos. O próprio título já está sugerindo que eu vou te mostrar como o ovo pode te ajudar a perder 7 quilos. E é por isso que você sente curiosidade em abrir aquilo, entendeu? Então, só pelo título, eu já sei que eu tenho um possível conteúdo que pode me gerar uma transformação ali. Só que esse mesmo artigo, ele poderia ser intitulado da seguinte forma: pesquisadores descobriram que o ovo pode ajudar no emagrecimento. E gera um nível de curiosidade, mas é um nível muito menor do que esse texto que você acabou de falar, entendeu? Então, esse último título que eu acabei de falar, o pesquisadores, etc, etc, ele é um título que sugere um texto informativo. O primeiro título que você acabou de falar, do ovo emagrecer 7 quilos, é um título que sugere um conteúdo de transformação. Quando o palestrante utiliza conteúdo de transformação no blog, ele fortalece a possibilidade das pessoas se interessarem por ele. E esse não só se é um interessar, modus operandi de
conteúdo parecido com o modus operandi que ele já utiliza nas redes sociais. Então, não é um bicho de sete cabeças que a gente está trazendo aqui. É simplesmente algo que ele já possivelmente faz nas redes sociais, entendeu? Aí, reforçando de novo, é o modus operandi que deve ter os pontos de contato de conteúdo. O blog, as palestras. Então, nas palestras, o cara não fica informando, não fica passando conteúdo do jornal hoje. Nas palestras, o cara ele leva conteúdo para gerar transformação para quem está assistindo a palestra dele. Então, se ele faz isso na palestra, se ele faz isso nas redes sociais, por que não faz no blog também? E por que no blog não tem gatilhos que levam o cara para querer assistir as redes sociais dele? Eu falei que essa não é a intenção, mas pode acrescentar. Então, de repente, está falando lá um conteúdo que gera transformação, o cara ele pode falar que esse é o primeiro passo. O passo 2 e 3 ele vai pôr no YouTube dele. E assim a pessoa vai seguir o YouTube dele para saber o passo 2 e 3, entendeu? Então são conteúdos, são pontos de contato que se complementam. E por isso que eu falei que eles são pontos de contato, o blog é um ponto de contato estratégico, porque ele tem que estar complementando os outros pontos de contato, tem que estar conversando a mesma língua dos outros pontos de contato, sem contar alguns outros pontos estratégicos que eu também vou revelar daqui a pouco. Caraca, ó, isso foi não só super interessante, como foi um chacoalhão em muitos palestrantes, porque a gente convive com palestrantes e sabe que alguns ainda têm uma certa resistência em utilizar o blog, outros simplesmente nunca utilizam, ou talvez nunca utilizaram ou nunca utilizarão. A gente tem que estar aberto a essas possibilidades. O que a gente pode dizer é que o crescimento sem o blog com certeza será menos, porque tudo Sim, que fortalece... E uma coisa que eu vou revelar aqui agora é o seguinte, você acabou de falar que alguns palestrantes eles são resistentes a usar o blog. Eu vejo que os palestrantes não têm necessariamente uma resistência. Eu acho que o problema é outro, sabe qual é? Eu vejo o blog como um ponto de contato muito fácil para o palestrante usar. Porque o palestrante, ele gosta de escrever. Ele naturalmente gosta de escrever, ele escreve muita coisa. Então é fácil para ele pôr conteúdo no blog. Só que precisa fazer alguns ajustes, como a gente já falou aqui nos minutos anteriores, que o blog ele precisa gerar transformação e não ser informativo. Mas o blog, e eu acho que é esse que é o fator que faz com que muitos palestrantes deixem de utilizar ele ou não utilizem com tanta frequência como a quantidade de conteúdo que ele gera nas redes sociais, o fator que faz com que isso aconteça é o fato do blog não gerar resultados tão visíveis quanto as redes sociais. Então, por exemplo, no Instagram, se eu gero um vídeo e esse vídeo ele for muito bom, as pessoas vão comentar, vão curtir, vão me mandar direct. Esse é um feedback rápido de que aquele conteúdo foi interessante. Mas no blog não tem uma resposta tão instantânea quanto nas redes sociais. E por não ter uma resposta tão instantânea quanto nas redes sociais, eu acabo achando que o blog gera menos resultados que redes sociais. Mas, segundo o nosso mapa, o blog precisa ser utilizado. E aqui que entra a revelação. É nisso que o blog ajuda na carreira dos palestrantes. Presta atenção e anota, palestrante, porque isso é muito importante. O blog ele te ajuda a gerar esse resultado na sua carreira e é por isso que o blog não pode ser ignorado. É o seguinte, o seu blog precisa ser utilizado estrategicamente para gerar resultado de buscas por você. Sabe por quê? Como assim? A Natália acabou de perguntar. O blog, ele não necessariamente vai gerar resultado de feedback. Por mais que ele tenha conteúdo de transformação, ele não vai ficar te gerando direct como o Instagram gera. Ele não vai ficar te gerando like e comentários como o YouTube gera. Mas ele vai te gerar procura. Sabe por quê? Porque tudo que você escreve no seu blog é traqueado pelo Google. O Google registra tudo que está ali no seu blog. E qual que é a intenção do Google? A intenção do Google é gerar resultado para as pessoas que pesquisam ali no Google. Então, a gente está dando o exemplo do bolo, como você falou lá no começo, alguns minutos atrás. E vamos supor de novo aqui dentro desse exemplo, eu não sei cozinhar. A Natália sabe disso. Então, eu não sei cozinhar, vamos supor que eu queira fazer um bolo. O que você acha, Natália? Eu acho que você sabe fazer miojo. Acho justo. Eu acho que se você sabe fazer miojo, colocar água para ferver. Esse? Mas acho justo ele tentar fazer um bolo, né? Vai procurar lá no Google. Eu poderia fazer um bolo. Eu não sei se sairia bom. Eu acho que a probabilidade é que sairia muito ruim esse negócio, muito pior do que o da Nath. Mas olha só, eu tenho uma chance desse negócio dar bom. Se eu me esforçar, for pesquisar lá no Google como fazer, for atrás de um tutorial no YouTube.
Mas olha só, DJ, se eu não sei fazer aquilo ali e quero aprender como fazer, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser duas. Ou pesquisar no Google, receita de bolo de chocolate, ou pesquisar no YouTube, tutorial, como fazer um bolo de chocolate, passo a passo. O YouTube é do Google, como a gente sabe, né? Então, as duas ferramentas são da mesma empresa. Mas olha só, eu sou cliente do Google. Eu sou cliente do Google. Quando eu faço uma pesquisa, o Google quer me entregar exatamente o que eu estou procurando. O Google quer me entregar os resultados da melhor qualidade dentro daquilo que eu estou procurando. E é exatamente por isso que o Google registra tudo que é, todo tipo de texto que é colocado lá dentro dos sites. Porque ele verifica, os robôs do Google verificam o conteúdo daqueles textos e entregam aquilo para as pessoas que procuram e fazem pesquisa no Google ou no YouTube. O que eu quero dizer com isso? Quando o palestrante escreve qualquer texto no blog dele, ele está gerando conteúdo para o Google e não para as pessoas que estão pesquisando por aquilo no Google. É para o Google, porque o Google, quando alguém pesquisar, por exemplo, vamos supor, palestrante de motivação, quando alguém for pesquisar algo relacionado à motivação, o Google vai pesquisar ali nas várias pessoas da internet que falam sobre aquilo, e se o seu texto for o melhor dentro dos parâmetros do Google, ou se você tiver publicado muito conteúdo ali no seu blog, o Google vai pegar o seu texto, entregar para aquela pessoa que está procurando por aquele assunto. E aí aquela pessoa sendo transformada por aquele assunto, ela automaticamente vai querer saber mais sobre conteúdos que você publica em outras redes sociais. Então, o fator ali estratégico do palestrante utilizar o blog é utilizar o blog para o Google e não utilizar o blog para ter comentários ou para ter likes ou para ter feedbacks que nem tem no Instagram e no YouTube. Entendeu? A estratégia do blog é totalmente diferente da estratégia das redes sociais. E a melhor parte, você não vai falar? Okay. A melhor parte. Tá, e aí você vai, faz o blog, publica, aparece no Google e paga pra isso? Aí que tá. Você não precisa pagar pra isso. Você não precisa pagar pra isso. Entendeu? Você faz um negócio e... Olha, eu acabei de falar o mecanismo do... Como o esquema funciona. Eu estou procurando por aquele assunto, jogo no Google, o Google quer me entregar aquilo, entendeu? Ele quer me entregar porque ele quer que eu utilize a ferramenta dele. Ensinamentos incríveis que gerem transformação, que fazem com que as pessoas procuram ferramentas que faz total sentido com o que as pessoas estão procurando ali no Google e é por isso que o Google é a ferramenta mais utilizada, porque ele entrega exatamente o que as pessoas estão procurando. Então, a gente já falou isso no episódio passado, se eu não me engano, que o objetivo de qualquer plataforma de interatividade é manter o usuário o máximo de tempo possível dentro daquela plataforma. Então, se o Google entregar aquilo que você está procurando e entregar muito, você vai ficar muito tempo naquela plataforma porque você gosta. Por exemplo, Lucas, você gosta de futebol? Sim. Você gosta de assistir lances, dribles e tudo de futebol? Sim. Sabe quando você vai no Instagram e aí você vai lá no busca e o algoritmo do Instagram percebeu que você gosta desse assunto e de repente quando você abre o busca, é só o que tem. Os 10 maiores gols do mundo, 10 gols do Ronaldo, não sei quantos dribles do Ronaldinho Gaúcho. E aí ele começa a jogar um monte de assuntos só sobre isso. E quanto mais você clica naquilo, mais ele vai te entregando, mais ele vai te entregando. É um labirinto, né? E aí você vai no Facebook, ele te entrega também. Você vai no Google, ele te entrega também. Você fala assim, caramba, em todo lugar agora tem futebol. Mas por quê? Porque ele identificou que é isso que você busca lá dentro da rede social. Então, ele faz você ficar muito tempo. E isso acontece quase todo mundo. Às vezes você fala, nossa, eu vou ficar 3 minutinhos hoje aqui no TikTok, vou dar uma olhadinha rapidinho. Quando você olha, já passou 15 minutos e você ainda está assistindo o vídeo. Então, e o que eu queria falar a melhor parte disso é que, assim, muitos palestrantes, muitas pessoas falam, mas eu não invisto no Google porque eu não tenho dinheiro. Ou, é tão difícil aparecer no Google. Mas tem formas e meios de você fazer isso sem pagar. E é isso que o Lucas estava falando. Se você aparecer, se você ficar publicando no seu blog, se você alimentar ele, se você for entendido lá pelos robôs, você vai aparecer de graça. Então, tipo, é uma forma de... É uma estratégia dupla aí. Então, de você gerar essa ferramenta para gerar, mas possivelmente para o futuro, uma venda e também de você aparecer. Então, eu acho que para quem fala, mas não tem o porquê, ou isso demora muito, tá aí uma outra opção para você começar a fazer seu blog hoje. Se você não tem dinheiro para investir no Google, invista no blog. Isso é uma dica muito importante. Ô, Lucas, eu trouxe aqui 2 dicas que com certeza você sabe, porque a gente já discutiu sobre isso, para
criar títulos para os textos, como o que a gente falou sobre o ovo. Quer ouvir essas 2 dicas ou você quer dar essas dicas? Eu vou dar a dica para você dar as dicas. Manda aí as dicas, quero saber também. Olha só, a gente sabe que o YouTube, ele entrega, assim como você acabou de falar sobre a questão do algoritmo, sobre o YouTube que entrega o conteúdo que você está procurando e tal. E aí, para o palestrante, tá, beleza, eu sei escrever, eu escrevo muito bem, eu produzo muitos textos, só que eu ainda tenho dificuldade no título. Eu não sei o que as pessoas estão procurando. E aí, de novo, você não precisa pagar para isso. Você tem o Google e o YouTube ao seu dispor. Você vai lá, vamos supor, ô Lucas, vamos supor que você quer aprender a fazer bolo de cenoura com chocolate. E aí, como é que você vai fazer? Você vai chegar lá no Google e vai digitar como fazer bolo de cenoura com chocolate. Não é isso que você digitaria lá? Isso mesmo. E aí, o YouTube, quando você está no YouTube, ele vai te dar 10 opções de temas relacionados a isso que você procurou. Ou seja, essas 10 opções que ele dá são as 10 opções mais acessadas no YouTube. Como fazer bolo de cenoura de chocolate, o melhor bolo de cenoura de chocolate do mundo, bolo de cenoura chocolate cremoso, bolo... E aí ele vai te dar um monte de títulos que as pessoas buscam, ou seja, você já sabe o que as pessoas buscam. E aí você utiliza desse macete para criar um tema que esteja dentro dessas 10 opções de busca. O que você achou? Sim, top. Então, porque assim... toda vez que a gente vai falar de redes sociais, de blog, a gente está falando de Google, então acaba entrando dentro da questão do algoritmo. Toda vez que a gente vai falar sobre isso, a gente tem que tocar no termo algoritmo e a gente tem que falar um pouco sobre como funciona o algoritmo, senão fica muito confuso. Então, você já abordou um pouco. A Nathalie também já falou um pouco. É tudo questão de... Basicamente, é muito fácil entender o que o algoritmo faz. Basicamente, a função do algoritmo e o que é algoritmo. Vamos até dar um passo antes para as pessoas que não sabem disso. Algoritmo é uma programação. É uma programação de internet, né, que os caras fazem para que robôs, que é a inteligência artificial, trabalhe a fim de alcançar um objetivo. E qual que é esse objetivo do algoritmo das redes sociais? O objetivo do algoritmo das redes sociais é fazer com que você, que está assistindo aí agora, permaneça a maior quantidade de tempo possível na rede social dele. Esse é o mesmo objetivo do Google, do Facebook, do LinkedIn, do YouTube. Qualquer rede social tem esse mesmo objetivo. Quanto mais tempo você ficar ali dentro, melhor para o algoritmo. Por quê? Porque aí a gente entra no segundo ponto. Por que os algoritmos querem isso? Porque o que eles vendem, o que eles ganham dinheiro é com a publicidade que rola ali dentro. Então vamos supor, eu quero fazer uma publicidade da Motivação Palestras dentro do TikTok. Para eu fazer uma publicidade dentro do TikTok, eu preciso pagar para o TikTok para eu aparecer ali dentro. Só que quanto maior for a quantidade de pessoas dentro do TikTok, mais caro eu vou pagar. Porque quanto maior for a quantidade de pessoas que tiver dentro daquele aplicativo, para mais pessoas eu vou estar aparecendo. E é esse o motivo do TikTok querer manter a maior quantidade possível de pessoas ali dentro. Então, o pensamento, a lógica do negócio é muito simples. E aí entra o palestrante nisso tudo. Quando o cara ele não paga, por exemplo, o palestrante ele não quer pagar para distribuir os vídeos dele na internet, beleza. Só que ele tem formas de conseguir aumentar a quantidade de pessoas que vão ver aquele vídeo. Como? Utilizando títulos que sejam curiosos, como você estava falando aí agora, ensinando a gente a fazer. Títulos relacionados ao que as pessoas estão buscando, como você acabou de dizer. No caso do blog, o blog eu não necessariamente pago para o meu blog aparecer, entendeu? Mas eu posso utilizar títulos que atraem a curiosidade das pessoas. As pessoas vão acessar mais o meu blog. E o Google, por ver que as pessoas estão acessando mais o meu blog, sempre que alguma outra pessoa pesquisar por aquilo, ele vai entregar o que a maioria das pessoas estão acessando. Porque se a maioria das pessoas estão acessando aquilo, significa que aquilo é interessante. Então, é esse o trabalho do algoritmo. E aí, é uma curiosidade a mais para finalizar, é a seguinte. O Google, ele não necessariamente quer reter as pessoas dentro do Google. Porque perceba bem, ó, eu entro no Google para pesquisar uma coisa e quando eu acho, eu vou para o site daquela pessoa, entendeu? Então, a tarefa do Google não é reter as pessoas no Google. A tarefa do Google é juntar informação para vender informação.
O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu sei que em São Paulo tem muitas pessoas procurando por encanador, eu vou vender mais caro para os encanadores os anúncios dentro da localização de São Paulo. Porque eu sei que tem muita gente ali dentro de São Paulo que precisa disso. Então, eu sou encanador e quero vender meus serviços, eu vou comprar mais caro os anúncios dentro da região de São Paulo do que na região do Rio de Janeiro, por exemplo, se o Rio de Janeiro tiver mais pessoas procurando. Então, o Google, ele está procurando isso, informação. Quero saber o que as pessoas estão buscando para eu conseguir vender o clique, né, que a gente chama, para quem quiser anunciar os serviços ali. E também para ter informação para gerar conteúdo ali, para aumentar a entrega deles dentro do YouTube, que ali sim, o objetivo deles é reter as pessoas ali dentro. A gente tem um vídeo sobre isso, sobre onde publicar, onde anunciar lá no YouTube e no Instagram. Então tem vídeo lá no YouTube e no Instagram sobre onde palestrante anunciar, tá? Se vocês não viram, vai lá, porque tem sobre isso, onde anunciar, qual a melhor região. Então vai lá, aprender a anunciar junto com o Lucas. Maravilha. Olha só, eu vou fazer aqui agora não é uma conclusão, mas é um resumo até agora de tudo que a gente falou em 3 tópicos, tá? O objetivo do blog é gerar transformação, conteúdos que gerem transformação. E aí, levando em consideração isso, você precisa ter, no segundo passo, títulos que gerem curiosidade. E depois, o terceiro o conteúdo não pode ser informativo, tá? Até agora, tudo que a gente falou está dentro desses 3 tópicos. Então, precisa gerar informação, precisa trazer curiosidade já através do título e, o mais importante, você não pode ter um conteúdo que seja informativo, tá? Beleza. Ô, Lucas, e aí agora a gente vai começar aqui a finalizar o podcast, mas eu quero trazer um assunto de novo que a gente sempre fala aqui, relacionado ao blog, claro, que é o tema de hoje, mas a gente sempre fala, sempre que tem oportunidade fala, que é a questão do trabalho. Você, além de cuidar do YouTube, além de cuidar do Instagram, além de cuidar do Facebook, além de cuidar de e-mail marketing, além de fazer uma série de outras coisas, o blog é só mais uma. Ou seja, dá trabalho, não dá? Tudo dá trabalho, né? Não adianta. Mesmo que o palestrante utilize o mesmo texto com algumas pequenas modificações que ele usou no e-mail marketing dele, vai ter o trabalho de pegar aquele texto, de reler aquele texto, de modificar algumas coisas para se encaixar dentro do mundo do blog, sei lá, de entrar lá no site, de postar aquilo ali, entendeu? Então, não adianta. Tudo vai dar trabalho, mas você quer ter o resultado? Se quiser ter o resultado, tem que ter trabalho. Dá trabalho, mas dá resultado. Fala para mim aí, palestrantes grandes que estão lá no nível do legado, que você conhece, que eles não precisariam, e isso quando a gente fala não precisaria, é de palestrante que tem mais pedido de palestra do que dias no ano. Mas eles se dão esse trabalho de escrever para um blog, de escrever para o e-mail marketing, de produzir vídeo para o YouTube, de fazer e-mail marketing, de fazer uma série de coisas que o palestrante precisa fazer. E aí dá trabalho para ele também, mas ele faz, não é? Porque dá resultado. Sim, e, bom, eu posso dar alguns exemplos aqui de palestrantes que estão no nível do legado, no nível mais top do mercado de palestras, que fazem isso. Mas eu acredito que esses palestrantes, muitas vezes, não necessariamente é eles que fazem isso. Eu acho que eles têm equipes para fazer isso, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem o Ricardo Amorim, a gente tem o Flávio Augusto, Geraldo Rufino, se eu não me engano, faz também. Então, esses palestrantes, eles fazem esse trabalho. Porém, eu acho que eles têm equipe para fazer isso daí. Eu não sei se o Flávio Augusto, ele para tudo lá para postar no blog dele. Talvez ele até escreva os textos. Não, até aí tudo bem. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que eles usam. Mesmo não precisando, eles usam. Exatamente. Não sendo eles que escreveram os textos, mas as pessoas tiraram de inspirações de conteúdos que eles já produziram para outros pontos de contato. Mas eles usam. O ponto central é que, mesmo não precisando, eles usam o blog. Por quê? Porque tem um sentido, porque traz todo esse sentido que a gente discutiu no podcast hoje. Eu acho que, para resumir, eu falaria assim, quem não é visto não é lembrado. A gente sabe que cada rede social tem um público, e se você quer ser lembrado, quer ser visto por todos, você tem que usar todas as redes sociais, inclusive o blog. Maravilha. Exatamente. É como a formiga e o urso, né? Enquanto o urso hiberna, a formiga vai trazendo comida, estocando comida, e quando o urso acorda, aí ele tem que se virar com o que tem, porque o frio já comeu toda a comida dele, aí ele tem que ficar procurando,
Cavando até encontrar uma coisa para comer, enquanto a formiga está tranquila. Então, precisa trazer esse alimento de informação. Tem que ser igual a formiguinha, tem que trabalhar, porque você consegue gerar o resultado, como o Lucas falou. Então, você vira uma rainha e manda as suas funcionárias fazerem. Então, é assim, as formigas trabalham desse jeito. Trabalha para a rainha, enfim, cuida de outras coisas, mas aí um dia você vai virar a rainha, o rei. É isso mesmo, Lucas. Então, eu vou repetir os 3 tópicos aqui que resumem todo o episódio de hoje. Se você quiser acrescentar mais um, a Natália também, se quiser acrescentar mais um. Então, o número 1, precisa produzir conteúdo para o blog que gere transformação. O número 2, precisa ter títulos curiosos, que gere curiosidade, que faça a pessoa clicar e ver realmente o que é aquilo que está querendo dizer. E o terceiro, conteúdo que não seja informativo. Isso tem que ficar bem claro, tá? O Lucas já deixou aqui pra gente que conteúdo informativo no blog, esquece, é fim de carreira. Quer acrescentar mais algum, Lucas? Sim, vamos lá. Primeiro, acrescentando só um ponto ao terceiro ponto aí que você colocou. Não é que não tem que ser informativo. Ele até pode ser informativo, inclusive eu acho que sempre vai ser informativo, porque vai informar alguma coisa. A questão é que ele não pode ser só informativo. Se ele for só informativo, ferrou. Eu consigo aquele mesmo conteúdo em qualquer outro lugar. Entendeu? Só que além de ser informativo, ele precisa gerar transformação, entendeu? Ele tem que ser mais do que informativo. Então esse é só um acréscimo ao terceiro ponto. E correção aceita. E o quarto ponto que eu colocaria é o seguinte: o objetivo do blog não é ter feedback positivo das pessoas. O palestrante que tiver isso em mente, ele nunca vai ficar esperando que alguém fale bem do blog dele para ele se animar. Porque ele vai saber que o objetivo do blog dele é alimentar o Google e não alimentar necessariamente as pessoas, alimentar também as pessoas, mas o objetivo principal é alimentar o Google. A minha dica vai ser: utilize o blog, poste no blog, utilize essa ferramenta. Maravilha. Ô, Lucas, para a gente encerrar aqui, se eu sou um palestrante, eu quero que você diga se eu posso ou não posso. Se eu sou um palestrante, eu escrevo para o meu blog. Eu posso colar o link daquele meu texto do blog no LinkedIn, no Facebook. Como eu já disse, palestrante gosta de escrever. E blog não tem limite de caracteres, mas as redes sociais tem. Então, não sei se vai caber, né? Mas poder pode. Eu tô dizendo assim, o link. Vamos supor que eu pego o link lá do meu conteúdo do blog e eu vou lá e quero colocar no feed do Face, quero colocar lá no LinkedIn. Eu posso? É uma estratégia bacana? É uma estratégia que precisa ser discutida, porque lembra que a gente acabou de falar dos algoritmos? O que o algoritmo das redes sociais quer? Manter as pessoas lá dentro. Quando você coloca um link que vai tirar as pessoas lá de dentro, eu não sei se o Facebook vai gostar disso, não. Maravilha, maravilha. Respondeu bem. Então, depende da estratégia, tome cuidado só com o algoritmo, né? Exatamente. Beleza, Lucas, Natália, o pessoal que assistiu a gente aí. Foi um prazer estar com vocês hoje aí depois das nossas férias. Agora a gente voltou com a corda toda, certo? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, obrigado a todo mundo que participou aqui junto com a gente, que esteve junto, que sempre está junto, né? E aqui você sabe que a gente sempre aborda temas para te mostrar como funciona a mente do cliente de palestras e te ajudar a fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, que são os palestrantes corporativos. Lembrem sempre disso, palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestra. Eu sou a Natália, cofundadora da Motivação Palestra. E eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestra. Oh. Valeu, até o próximo episódio. A gente se encontra. Valeu!